Boa tarde, pessoal. Vou pedir para vocês virem um pouco mais para frente. Que eu não consigo enxergar vocês aí de longe. Eu preciso ver no olho de vocês para falar. Pode vir aqui, ó, na da frente aqui, ó. Vamos lá, vem, Jorge. Vladimir. Vem, Léo. Vamos. Tô fazendo quilo aí, senão vocês vão dormir. Vou chamar pelo nome quando estiver dormindo, né? Vamos ver quem vai dormir. Vem. Vem, Léo. Vem, Vladimir. Vem. Então, vou fazer pergunta para a galera que está lá de trás, tá? Quem está lá atrás vai ensinar para a gente aqui algumas coisas do PJE. Só esperar o chefe chegar, né? Tem chocolate nas poltronas aqui da frente. Eu não queria falar nada, mas... gente, na verdade, eu estou chamando vocês aqui para frente porque a dona Sônia está cansada, né? Então, ela não quer andar muito. Nem é justo deixar ela andar muito. Então, se vocês tiverem perguntas, vocês têm que caminhar até aqui. Vamos combinar quando o Nilson chegar, todo mundo bater palma? Vamos? Não, porque ele está atrasado mesmo. A ideia foi do Felipe. Então, vamos lá. Boa tarde, pessoal, novamente. Todos me ouvem aí?
hoje é só mais uma etapa da implantação do PJE. Não é um treinamento como estava na convocação, na verdade é uma apresentação para vocês de como ficou a configuração do processo judicial eletrônico. Vocês já tiveram a oportunidade de ouvir a Simone Batalha, secretária judiciária do TSE, a respeito dos desafios que a gente vai ter na implantação desse sistema. Não vou entrar aqui muito em detalhes de utilização do sistema. A Simone já disse que o PJE traz a necessidade de o servidor repensar a sua forma de trabalho, requer adaptação do servidor e requer, principalmente, empenho em aprender a utilizar o sistema. O sistema é muito simples de utilizar, mas, como toda coisa nova, requer empenho e dedicação para aprender. A próxima etapa nossa aqui, nós já configuramos bastante o sistema, mas antes de utilizar, é preciso a configuração primordial, que é a configuração de modelos, tá? De documentos para serem utilizados. Vou falar um pouco mais sobre isso no final. Antes disso, eu queria agradecer aqui a presença dos colegas de Sergipe, a Alessandra e o Valtenes, que vieram nos ajudar a configurar o sistema, trocar experiências a respeito da utilização. Eles já estão há um pouco mais de 30 dias utilizando o PJE no TRE de Sergipe e puderam nos auxiliar muito aqui, tanto na parte de configuração, quanto nos problemas, na experiência que eles têm já de utilização desse sistema. Hoje pela manhã, nós apresentamos para os membros, para os juízes membros da casa, o que tem de ruim no sistema. Então, a gente não está preocupado em enganar ninguém. Nós mostramos para eles hoje o que há de pior no PJE. O que há de ruim no PJE. Em nenhum momento nós enganamos ninguém aqui. Nós dissemos que o PJE, na parte de sessão plenária, é horrível. E é mesmo. Nós mostramos para eles as dificuldades do sistema, os defeitos, né? Porque para a gente é defeito, as falhas do sistema, de operacionalização do sistema. E não se enganem que na parte de tramitação pessoal também não vai haver problemas. Porém, vocês vão trabalhar com o que há de melhor no PJE. Então, hoje de manhã, a gente mostrou o que há de ruim. E para vocês vão ter a oportunidade, na verdade, novamente, a oportunidade de ver o que há de melhor no PJE. O que eu peço a vocês é que vocês encarem o PJE com a mente e a cabeça abertas. Abertas ao novo. Abertas à mudança, porque ele vai trazer uma mudança na rotina de vocês. Mas é uma mudança que a gente vai perceber que é uma mudança para melhor. No processo de trabalho do PJE, ele traz uma melhoria, uma otimização da força de trabalho muito grande. E a gente precisa saber como lidar com essas melhorias, né? Então, quanto menos resistentes nós formos com o PJE, melhor e mais proveitoso será o nosso trabalho. Eu vou mostrar para vocês como ficou a configuração do PJE. O PJE é um sistema que ele já veio pronto para a gente, ele já veio modelado para a gente. Nós temos uma margem de configuração muito restrita. Nós não conseguimos mudar muita coisa no PJE, mas aquilo que a gente consegue modificar e melhorar, a gente vai tentar modificar e melhorar. Uma das coisas que a gente não consegue
fazer no PJE é mudar a estrutura de organograma que foi feita para o PJE. Essa estrutura ela é toda baseada no Tribunal Superior Eleitoral, nas diversas unidades que o Tribunal Superior Eleitoral contém. Então, vou passar aqui para vocês como ficou a configuração do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso diante da necessidade de nos adequarmos à estrutura orgânica do Tribunal Superior Eleitoral. Por diversas vezes, vocês vão ver que as unidades em que vocês trabalham, não a grande maioria, mas uma boa parte do tribunal, tem uma nomenclatura diferente, tem uma estrutura diferente. E nós não conseguimos mexer nessa estrutura. Se a gente tentar mexer nessa estrutura, o processo se perde em meio à tramitação. Então, algumas coisas a gente consegue mudar, mas outras não. E a principal delas que a gente não consegue modificar é o organograma do tribunal dentro do PJE. Eu gosto muito dessa imagem, que ela reflete o momento que a gente está vivendo agora. A gente vai passar da figura do servidor que trabalha com papel para a figura do servidor que trabalha no meio digital. A gente vê do lado esquerdo um servidor estressado, angustiado, que leva peso, leva volume de trabalho, né? E do outro lado um servidor mais light, né? Sorridente, né? Como se o trabalho tivesse desaparecido. Não, o trabalho não desapareceu. Os processos continuam ali, mas a forma de trabalho vai modificar. Muitas coisas que vocês fazem hoje vão deixar de fazer e outras que vocês fazem de uma forma, vocês vão fazer de outra. Mas a ideia é otimização de mão de obra e de tempo. O servidor ele vai se tornar muito mais produtivo. Ele vai passar a se dedicar a coisas que realmente, não que o que ele faz hoje não importa, mas aquilo que realmente é a finalidade do trabalho dele. Correto? Essa é uma imagem que vem do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Tá? Não é uma imagem nossa, é uma imagem que eu peguei deles, mas eu acho que reflete muito bem o momento nosso aqui hoje. Os mais antigos, os colegas mais antigos, já vivenciaram esse momento em outras oportunidades. A gente teve a implantação do SADP. A implantação do SADP, para quem é mais antigo, sabe que foi uma dificuldade grande. Deixar de utilizar o livro, né? O livro de carga, de documentos, de processos. Passar a registrar tudo no SADP foi um grande desafio no início. Passar a tramitar um documento pelo SADP foi um grande desafio no início. E hoje todo mundo tramita esse documento com facilidade. E os mais novos, quem entrou já depois do SADP, nem se dá conta de que o SADP é um trabalho. Para ele é uma coisa tão normal. Então, a gente vai ter essa dificuldade em utilizar o PJE. Nós vamos ter, sim. Uns terão mais e outros terão menos. O peso do fardo que cada um vai carregar vai depender da própria vontade de conhecer o sistema e de utilizar o sistema. Então, quanto mais vocês utilizarem o sistema, quanto mais vocês utilizarem a base de treinamento que a gente preparou para vocês, mais fácil vai ser cada um de vocês lidar com o processo judicial eletrônico. E eu digo isso porque o meu primeiro contato com o PJE foi, assim como a grande maioria, eu tenho certeza que o dos colegas de Sergipe também, foi de desânimo total. Porque no início a gente não consegue entender muito bem, mas quando a gente percebe como funciona, qual é o processo de trabalho dele, qual é a lógica, na verdade tem muitas lógicas do sistema, mas quando a gente consegue entender mais ou menos como funciona, aí a gente deslancha e consegue. Muitos aqui vão utilizar muito pouco, principalmente quem trabalha na parte administrativa, exceto a SGP, que vai ser a corregedoria, mas algumas outras unidades vai utilizar bem pouco o sistema. Então, por isso, o teste e a utilização do ambiente de treinamento vai ser essencial.
vou começar falando da presidência. Como funciona a presidência dentro do PJE? A presidência no PJE ela tem duas unidades. A relatoria do presidente e a assessoria especial. Só lembrando que toda essa configuração foi feita com a ajuda de vocês, a ajuda de representantes de todas as unidades do tribunal. Tá? Então, nada aqui foi o que eu já quis fazer, ou foi o que os colegas da informática quis fazer. Nós chamamos representantes de cada unidade para ajudar a colocar, a configurar o sistema de acordo com as necessidades de vocês. Então, tudo que está aqui foram vocês que nos passaram para que a gente configurasse o sistema. Tá? Então, no PJE, a presidência está dividida em relatoria e assessoria especial. No SADP, como funciona? Você manda o processo direto para a presidência. Tem uma unidade chamada presidência, correto? No PJE, quando a gente mandar o processo para lá, ele vai cair na relatoria do presidente. Todos os processos, independente da classe, ele cai em relatoria da presidência. Na presidência, alguém vai fazer a triagem desse processo e aquilo que for matéria administrativa, que dentro hoje da presidência é uma parte do gabinete que faz, ele vai mandar para a assessoria especial. E aquilo que for judicial, a própria relatoria vai fazer. Correto? Então, aqui está relatoria presidente, a ZESP, que é a sigla que o PJE utiliza. Então, quando o pessoal da presidência estiver utilizando o PJE, ele não vai mandar para gabinete, ele vai mandar para a ZESP. Então, aqui a gente já vê a primeira modificação do PJE. A presidência é dividida em duas. Relatoria de presidente e a ZESP. Tá? Então, aqui a gente tem a unidade do PJE e a unidade, qual unidade do TRE que corresponde àquela unidade do PJE. Eu vou mandar esse slide para vocês, para que vocês se habituem mais com essas nomenclaturas. Tá certo? Corregedoria. A corregedoria é a mesma coisa. Ela tem duas unidades maiores, e que é a primeira, a relatoria do vice-presidente. Tudo o que for matéria judicial, todos os processos judiciais vão para a relatoria do vice-presidente. Quando você mandar para o relator o processo, automaticamente vai cair na caixa relatoria vice-presidente. Todos aqueles outros processos de classes exclusivas da corregedoria, coincidência, correição, tudo cai na parte corregedoria, na unidade corregedoria. E dentro da unidade corregedoria, a maior parte cai em unidade assuntos judiciários. E quem fica com o quê? Quem fica em que unidade dentro da corregedoria? Os gestores da corregedoria nos ajudaram a configurar e disseram: a unidade de assuntos judiciários corresponde ao gabinete da corregedoria, a parte administrativa. A unidade de fiscalização e cadastro do PJE corresponde também ao gabinete da corregedoria administrativa. Então, quando a gente mandar processo para a corregedoria, que é da parte administrativa, a gente não vai mais mandar para a seção de fiscalização e cadastro, seção de inspeção e correições, não, que são as seções hoje da corregedoria. A gente vai mandar para a corregedoria direto, na corregedoria vai cair na caixa de unidade de assuntos judiciários e a pessoa responsável fará a triagem desses processos entre eles lá e fará a distribuição por meio de etiquetas. Tá? Isso tem que ficar muito claro para vocês. As unidades do PJE não são as mesmas unidades do tribunal. Nós nos adequamos ao PJE. Tá? Porque é assim que a regra do sistema funciona, em todos os tribunais. O PJE só é idêntico no sistema e na realidade no TSE. Porque ele foi um sistema feito para o TSE e replicado para os regionais.
Ok? Diretoria geral. Hoje eu estava conversando com a Grace na hora do almoço e ela me disse que o TRE do Mato Grosso é um dos poucos em que a Asplan é vinculada à presidência e não à diretoria geral. E no PJE a gente consegue ver exatamente isso. A assessoria de gestão estratégica, que equivaleria à nossa Asplan, ela está dentro da diretoria geral. Então, se a gente quiser mandar um processo para a Asplan, a gente vai ter que mandar para a DG. E dentro da DG vai haver a triagem, ele vai mandar ou para a assessoria de gestão estratégica ou para a assessoria jurídica, que está dentro da diretoria geral. Ok? Então, mais uma mudança que a gente tem de organograma. Secretaria Judiciária. A Secretaria Judiciária ela possui 3 unidades. A Secretaria Judiciária é talvez aquela que mais se assemelha ao PJE, porque ela tem uma unidade de autuação e distribuição, que equivaleria à nossa SCAP, mas que, na verdade, é a CRIP ali. Uma unidade de processamento judiciário, que também é a CRIP, e uma unidade de acórdãos e resoluções, que seria a nossa atual KPJ. Mas as atividades são as que mais se assemelham, e não a estrutura de divisão. Quando a gente fala em unidade de autuação e distribuição, nós não cadastramos somente a SCAP, a seção de controle e autuação de processo. Nós cadastramos toda a CRIP. Tá? Ou melhor, a maior parte dos servidores da CRIP. Quando nós cadastramos a unidade de processamento judiciário, nós não cadastramos apenas a SAP, que é a seção de andamento processual. Nós cadastramos toda a CRIP e toda a KPJ. Porque no PJE, no PJE ele foi feito só para que uma unidade processasse. Só para que uma unidade, por exemplo, fizesse intimação. Mas a nossa realidade é que tanto a CRIP quanto a KPJ fazem intimações. Dão andamento ao processo em algum momento. Então, no PJE, tanto a CRIP quanto a KPJ estará dentro da mesma unidade. Verão os mesmos processos, verão as mesmas tarefas. E aí vai ser a dificuldade nossa, enquanto Secretaria Judiciária, de fazer a triagem e a separação desses processos entre os servidores, entre as unidades. Isso vai exigir da gente uma criatividade muito grande. Não vai ser um processo rápido. Eu não tenho a fórmula perfeita, pré-definida. Os colegas de Sergipe talvez ainda também não tenham. Por quê? Porque a gente não tem ainda no início um volume de processos para trabalhar. O que eu defini agora para poucos processos pode ser totalmente errado e equivocado para quando a gente estiver na eleição com 500 processos, 800 processos. A divisão que eu pré-defini agora talvez não sirva para a eleição. Então, vai exigir da gente uma criatividade grande para lidar com as situações novas que são diárias. Né? Secretaria de Gestão de Pessoas. No PJE, a Secretaria de Gestão de Pessoas possui uma unidade técnica, uma unidade de desenvolvimento e uma unidade de pessoal. Como a SGP quis dividir essas tarefas entre as suas coordenadorias? A unidade de pessoal ela colocou todo mundo da CP, a unidade de desenvolvimento ela colocou todo mundo da CED, e a unidade técnica, como ela tinha uma coordenadoria sobrando, a CAMES, que não tem uma nomenclatura parecida com nenhuma, ela colocou a CAMES. Então, essa é a divisão que a SGP fez dentro da sua unidade. Tá? E, Jax, qual vai ser a unidade que vai fazer a triagem desses processos? Eu não sei. Mas como assim? Não sei. Porque vocês vão utilizar o sistema, a gente tem 90 dias para utilizar esse sistema, e vocês me ajudarem a descobrir. Tá?
Eu não tenho um fluxo definido do processo para saber em cada unidade o que faz o quê e onde esse processo chega e sai. Eu não tenho isso compilado de uma forma didática. Eu até consigo entrar no sistema e saber, mas didaticamente, para passar para vocês, eu não tenho. E é no dia a dia que a gente vai descobrir. É no dia a dia, quando eu mandar o processo para a SGP, que a gente vai descobrir se ela cai no gabinete da SGP e a SGP distribui, ou se tem uma dessas unidades aqui que vai fazer essa triagem. Tá? O Valtênis está dizendo que cai no secretário, então ele já fez o teste. Obrigado, Valtênis. Muita coisa a gente não teve tempo ainda de testar. E é por isso que vocês estão aqui hoje. A gente não vai ter mais treinamento. A gente vai ter utilização. Vocês, a grande maioria aqui já teve 2 oportunidades de treinamento. Todos vocês tiveram o EAD à disposição para saber como utilizar. E a partir de agora a gente vai utilizar. A gente vai se deparar com os problemas do PJE, a gente vai se deparar com as dificuldades do PJE, e aquele que não acessou o EAD e que não participou do treinamento vai ter mais dificuldade do que aqueles outros que participaram, que fizeram, que estão treinando. Tá? E isso eu venho batendo nessa tecla com os gestores, de que não adianta a gente fazer mais rodadas de treinamento se os servidores não utilizam o sistema. Tá? Então, é preciso que vocês utilizem o sistema para aprender como funciona. Tá? A gente vai achar muitos erros no sistema, a gente vai achar alguns erros de configuração no sistema, mas só com a utilização. E assim, é bom deixar claro que o TSE ele não nos capacitou para configurar o sistema. Então, tudo o que a gente está fazendo é um aprendizado diário, com o que a gente tem de informação na internet do PJE, mas não teve um livro específico muito bem definido para a configuração, não teve compilação de problemas e de erros para que a gente pudesse evitá-los. Então, por isso a importância da visita dos colegas de Sergipe que já implantaram, e muitas coisas que eles passaram, creio que a gente não vai passar mais, pela ajuda deles. Porque o TSE não compilou esses erros. A gente está encontrando na prática. Você quer falar alguma coisa, Madeleine? A base de treinamento do TSE, que já está disponível para vocês, foi mandada por e-mail um link, correto? A base de treinamento do TRE, amanhã vocês receberão um e-mail. Tá? Ainda não estão todos cadastrados, mas assim que todos forem sendo cadastrados, eu acredito que a grande maioria aqui já está cadastrada, porque a gente cadastrou, na verdade, quem as unidades pediu para que fossem cadastrados. Certo? Vai haver novos pedidos de cadastramento, mas todos aqueles que foram... todos aqueles servidores em que as unidades pediram para que fossem cadastrados, eles foram cadastrados. E essa replicação que a gente fez do cadastro do ambiente de produção para o ambiente de treinamento, ela vai funcionar e vocês vão poder utilizar para testar o sistema. Tá? A gente já teve um treinamento com o pessoal da assessoria, ensinando como fazer, como criar modelos. Né? A gente vai ter agora, depois dessa nossa conversa, um outro encontro junto com o pessoal de Sergipe, que vai ensinar novamente, vai demonstrar alguns modelos que eles trouxeram para a gente. E o pessoal das outras unidades, como vai funcionar essa configuração de modelos. Desde o primeiro encontro com a Renata Talim, eu alertei e pedi para que vocês procurassem alguns modelos de documentos nas unidades, para que esses modelos fossem cadastrados no PJE. Porque o PJE não funciona sem modelo.
Você pode até cadastrar um modelo em branco e depois digitar alguma coisa lá dentro. Mas sem modelo nenhum, ele não funciona. E a inteligência do PJE, na verdade, é a inteligência na utilização dos seus modelos. Toda vez que você fizer um modelo bem feito, que possa ser replicado, você vai ver que você vai ganhar um tempo muito grande nos seus trabalhos, na dinâmica do seu trabalho, da sua unidade. É claro, nós sabemos que nem todo caso é igual ao outro. É óbvio que vocês vão ter momentos em que vocês terão 10 processos que os 10 são diferentes um do outro. É claro que isso vai acontecer. Mas, se você tiver um esqueleto padrão bem feito, você vai ter uma redução muito grande no desenvolvimento do seu trabalho. O PJE foi feito para que o servidor utilize o que ele tem de melhor, que é o intelecto. Foi para isso que o PJE foi feito, para reduzir o tempo com outras atividades. Tá? Então, utilizem bem os modelos, configurem bem os seus modelos. A gente vai ensinar para vocês como fazer, como criar os seus modelos, e a partir de então, toda a unidade vai criar sozinha os seus modelos. Tá? São milhares de modelos que podem ser criados. E eu sou um só. Então, não vou poder ficar o tempo inteiro do lado de vocês. Então, a gente vai passar para vocês a forma de criar, como criar, e vocês vão, à medida de que o tempo for passando, as atividades forem se desenvolvendo, criar os próprios modelos dentro da unidade de vocês. Tá? Secretaria de Administração. Aqui é interessante, porque a SAL, que a gente conhece hoje como SAL, Secretaria de Administração e Orçamento, no PJE ela é dividida em 2 secretarias distintas. E cada secretaria distinta possui algumas unidades. A Secretaria de Administração possui 2 unidades e a de Orçamento e Finanças possui 3 unidades. Só que quando a gente sentou com os Zornita falou, não, eu não quero descer em nível de unidades. Eu quero ficar só em nível de secretaria. Então, ele pegou algumas unidades e colocou dentro da Secretaria de Administração, que foi a CMP e a CSG. Então, toda vez que a gente quiser mandar algum processo para a Coordenadoria de Material e Patrimônio ou para a CSG, a gente vai mandar para a SAD, Secretaria de Administração. E a COF ficou na Secretaria de Orçamento e Finanças. Ah, mas a gente não poderia deixar tudo em uma só? Então, se ele não quis descer em níveis de unidades, e a gente chegou à conclusão que não, porque tem algumas tarefas que a Secretaria de Orçamento e Finanças faz que a SAD não consegue fazer no PJE. Então, ele resolveu separar COF para um lado e CMP e CSG para o outro. Então, quando você quiser mandar um processo para CMP, você vai estar mandando para a SAD. Ok? E os servidores que trabalham dentro do gabinete da SAL ficaram cadastrados nas 2 unidades. Eles terão 2 perfis diferentes. Então, ele vai ter que trabalhar o tempo inteiro com 2 perfis. Uma hora ele enxerga tudo que está na administração, outra hora ele vai enxergar tudo que está na de orçamento e finanças. É assim que a gente vai trabalhar com o PJE na SAL. Ok? Os gabinetes não tem dificuldade nenhuma, cada um ficou com uma unidade. A gente não tem subdivisões dentro do gabinete. Tá? E aqui eu coloquei 3 das tarefas mais comuns. É claro que, assim, nas unidades administrativas, as tarefas de vocês são bem simples. Basicamente, é elaborar documento, remeter processo, analisar processo. Basicamente, essas 3 tarefas. Uma ou outra muda um pouquinho de nome, às vezes é elaborar parecer ou elaborar parecer técnico, mas, na verdade, é
são essas 3 tarefas. Você vai elaborar um documento, escrever a sua informação e remeter esse processo. Uma coisa muito importante que vocês precisam saber. Todos aqui têm token? Quem não tem token? Quem não tem certificado digital? Só trabalha no PJE, só assina documento no PJE, quem tem certificado digital. Quem não tem certificado digital não assina nada no PJE. Até consegue entrar no PJE, elaborar um documento, mas não assina. E sem assinar, você não vai conseguir tramitar o processo. A gente percebeu, e aí já vem a questão da utilização, que a gente quer que vocês façam, que esse certificado digital, que foi feito agora, nesse último mês, tem um problema. Então, todos vocês, já de antemão, abram um SIAT para que a informática vá até a sua máquina, até o seu computador, e reinstale o drive do token, do certificado digital. Está havendo um conflito entre o token e o PJE. Tá? Então, há a necessidade de abrir esse chamado e para que a informática vá. O problema a gente percebeu na última leva de tokens. Tá? Se eventualmente algum token não estiver funcionando, aí abre o SIAT. Mas a gente já percebeu que não estava funcionando. A informática, o Pedro Paulo, já sabe a solução. Ele ficou um bom tempo procurando a solução e conseguiu encontrar, saber qual é o erro e saber a solução. Então, ele vai na máquina de vocês e vai fazer essa configuração. E vou repetir, a tarefa mais importante de vocês é a configuração de modelos. Tá? O PJE ele traz uma base já feita pelo TSE, que o TSE alimentou, ele já vem pré-definido com alguns modelos. Vários desses modelos são do TRE do Rio Grande do Sul. Não se assustem quando você abrir um determinado modelo e está escrito lá Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Essa é a oportunidade que vocês terão para padronizar aqueles documentos que vocês não padronizaram, para revisar o conteúdo daqueles modelos que vocês acham que são mais importantes, verificar se aquela norma ainda está vigente, verificar se aquela referência ainda está correta. Tomem cuidado porque, e quando eu falo de modelo, o PJE, a parte de edição de texto dele não é uma parte paga, ela não é o Word. Toda vez que você copiar o seu texto de lá e jogar para o PJE, ele vai vir desconfigurado na formatação. Então, não achem que o fato de vocês não criarem modelos, vocês vão poder sair com essa, de só copiar e colar. Muitas vezes vocês vão copiar, colar e vai sair desconfigurado. Então, vocês vão ter que ajeitar. E quando você já tem um esqueleto pronto, previamente configurado, fica mais fácil de fazer esses ajustes, do copiar e colar do Word. Basicamente, era isso que eu queria trazer para vocês. Nós vamos ter uma 90 aí de testes a partir de quinta-feira. Nós vamos criar um processo administrativo para que todas as unidades cadastradas se manifestem no PJE, vão criar um documento, vão criar mas para criar o documento vai ter que ter criado previamente o seu modelo, vão se manifestar e esse processo vai ser trazido a plenário, tá? Para ser julgado e homologado. Então, todas as unidades cadastradas vão ter a oportunidade de se manifestar. Vai ser o primeiro contato de vocês com o PJE. Isso, claro, se algum advogado quiser ajuizar alguma demanda, se houver determinação da administração de colocar um ou outro processo administrativo, vai ser colocado. Mas, em tese, o primeiro processo vai ser esse nosso de homologação. Só para que a gente fique um pouco mais tranquilo
na utilização, vou pedir para os colegas de Sergipe darem um depoimento deles de como foi a implantação naquele tribunal. Um pouco das dificuldades que eles passaram e o que o PJE trouxe de bom para aquele tribunal. Alguém tem alguma pergunta antes deles falarem? Se quiser perguntar de alguma coisa que eu já falei aqui, podem ficar à vontade. Ninguém? Então pode. Não, Jacques, primeiro eu queria te parabenizar pela apresentação. Quando nós estávamos elaborando o cronograma da semana de implantação, e você me disse que teríamos um espaço para tratar da configuração, né, que foi feita por você de forma muito brilhante nesses últimos dias. Eu falei, nossa, mas vamos falar de configuração para os servidores? E aqui com a apresentação eu notei o quanto importante é esse tema para que a gente conheça a estrutura do tribunal aplicada ao sistema, né? Mas alguns aqui devem estar se perguntando, como eu, onde está a informática, a TI aí no... Como tramitar um processo para a STI no PJE? Muitas vezes, ou em algumas vezes, é necessário que a STI se manifeste. Como nós vamos conciliar a ausência da STI no sistema? A STI ela não tem unidade dentro do PJE. Se a gente precisar que a STI se manifeste em algum processo, nós vamos ter que cadastrar usuários da informática, de lá de dentro da informática, o secretário ou aquela pessoa que vai ter que se manifestar dentro de alguma unidade do tribunal, ou dentro da presidência, ou dentro da diretoria geral, para que a gente envie o processo para essa unidade e lá dentro aquela pessoa possa se manifestar. A STI não existe dentro do PJE. Embora a STI tenha feito o PJE, ela não existe dentro do PJE. Por quê? Faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Aqui a gente não viu também a Ascom. A Ascom, ela até existe no PJE, mas dentro do PJE, ela existe numa unidade chamada Secretaria-Geral da Presidência, onde fica a Ascom, a ZEPA e uma assessoria. Então, era uma unidade muito grande que a gente teria que cadastrar para utilizar somente a Ascom. Porque a ZEPA, que é a nossa assessoria de contas, ela está cadastrada, ela tem um fluxo próprio de processo. A gente consegue mandar processo direto para a ZEPA, que é a nossa atual CCIA. A ZEPA do PJE é a CCIA. Né? Então, a ZEPA, a gente tem um fluxo direto para a ZEPA. A gente envia o processo direto para lá. Na Ascom, a gente não tem isso. A gente teria que jogar para a Secretaria-Geral da Presidência, para a Secretaria-Geral da Presidência e encaminhar para a Ascom. Então, a Ascom, a gente ainda está verificando a forma de trabalho, se a gente cadastra o pessoal da comunicação dentro da presidência, tá? Porque era melhor a gente fazer isso, colocá-los dentro da presidência, do que criar uma nova unidade, que seria a Secretaria-Geral da Presidência, só para eles. Porque aí alguém teria que alimentar essa Secretaria-Geral da Presidência. Certo? Com relação ao controle interno, acho que não houve um slide específico, né? Isso, mas acho em que algumas situações há uma comunicação da SAL, né? A COF, com o controle interno. O Daniel está aqui, não? Sim. Então, você disse que a comunicação é direta com o controle interno, da judiciária ou das outras unidades também? Você poderia esclarecer? Tanto da judiciária quanto dos gabinetes. Né? Quem manda processo para a ZEPA é o relator. O relator determina que o processo vá para a CCIA, né, para exame das contas eleitorais. Então, essa matéria de contas eleitorais, ela vai diretamente para a ZEPA. A ZEPA fica como a seção de contas partidárias e a seção de contas eleitorais. É essa que é a ZEPA. As demais matérias administrativas que a CCIA se manifesta, a gente ainda vai ter, nessa noventena, o trabalho de identificá-las e ver com os gestores da CCIA, que seria o Daniel,
e com o pessoal da SAL ou da DG, ou E da DG, onde melhor encaixá-los dentro. Se deixa mesmo dentro da ASEPA, né? E aí a Secretaria Judiciária teria que enviar esse processo para lá, ou se a gente coloca eles cadastrados em uma outra unidade. A gente tem o fluxo de processos originários muito bem definido, mas a gente não tem fluxo de outros processos ainda totalmente mapeados e definidos. Então, a gente ainda não sabe, por exemplo, quem unidade vai poder mandar para a ZEPA diretamente todos os processos. Então, isso vai ser na noventena que a gente vai ter a oportunidade de verificar. O Valtenis já descobriu? Por favor. No caso do controle interno, que eu já fiz o teste lá em Sergipe, tanto pode ser através da relatoria, o relator, bem como a secretaria judiciária. E o controle interno, por sua vez, também é a mesma coisa. Ele pode mandar diretamente para o relator, ou se ele entender, se for um ato de ofício que seja da secretaria judiciária, mandar diretamente para a secretaria judiciária. Eu não fiz esse teste, mas parece ter uma unidade solicitante. Acho que por esse caminho a gente pode fazer. Eu não fiz esse teste ainda, mas provavelmente sim. Mais alguém? Alguma pergunta? Então, por favor, colegas de Sergipe, a Alessandra e o Valtenis, para falar um pouco sobre a experiência deles no tribunal. Olá, pessoal. Meu nome é Alessandra, como o Jacques acabou de dizer. Meu colega Valtenis, que já se manifestou. Nós somos do TRE de Sergipe. O Jacques também já falou aqui, nós implementamos faz 30 dias, foi no dia 31 de maio. Então, assim, nós não sabemos mais do que ninguém aqui. A verdade é só porque nós estamos só há 30 dias além de vocês. Lógico, já passamos por alguns percalços que a nossa vinda para cá vai tentar fazer com que vocês não passem por esses percalços. Foram situações, assim, a princípio, bem espinhosas, porque você está diante de um sistema completamente novo. Você, principalmente para a parte da configuração, ninguém recebeu treinamento para isso do TSE. Tudo foi feito e aprendido realmente à medida que a gente ia mexendo no sistema, tendo que configurar o sistema para apresentar para vocês, usuários, porque o sistema, a partir da configuração, é dividido em administradores e a parte de execução, a parte de tarefas, no caso, os perfis que vocês vão trabalhar. Os administradores lá, nós elegemos, são pouquíssimos, são 4. Esses administradores têm que configurar o sistema para que vocês, executores, peguem, em qualquer perfil de vocês peguem esse sistema e consigam tramitar o processo usando os modelos, que, no caso, a gente vai dar um default, tipo um primeiro modelo, e vocês, a partir daí, vocês podem criar o de vocês, e vocês consigam levar o processo para as tarefas adiante, para as tarefas seguintes, até esse processo ser julgado e sem passar por problemas técnicos. Não é isso, Jacques? Essa parte de configuração é feita por nós, administradores. Aqui é Jacques. Lá no TRE, eu, Valtenis, nosso secretário, e mais umas 2 ou 3 pessoas. Então, essa parte do sistema é a parte espinhosa, mas eu não vou falar da parte espinhosa, eu vou falar da parte boa para vocês. A parte boa, gente, é a parte de execução, a parte que vocês vão pegar. É a melhor parte do sistema. Vocês vão ver, ele é completamente intuitivo, sempre vai levando vocês, seja no qual perfil estiverem trabalhando, porque é uma mudança de paradigma, esse sistema virtual, completamente. Vocês tinham antigamente um processo físico, manuseado folha a folha, vocês tinham que enviar esses processos à medida que a tramitação vai tocando ele para unidades. Por exemplo, nós temos nomes lá diferentes, mas SEPRO, Seção de Processamento, que é a unidade que Valtenis trabalha lá, SEARE, Seção de Acórdãos e Resoluções. Você vai tocando o processo para unidades. Aqui, vocês, na verdade, tocam os processos em perfis, sendo que, dentro desses perfis, vocês já têm as tarefas que vão se seguindo. Então, vocês não precisam ficar mandando para unidades, quando ele estiver dentro do processamento da judiciária, que eu estou falando aqui especificamente da judiciária agora. Como eu disse, então, ele é intuitivo. Dentro do perfil, ele vai tocando o processo de uma tarefa para outra seguinte, e ele ainda te mostra a tarefa que está. Vocês já fizeram treinamento, então acho que vocês lembram. A partezinha, o íconezinho lá de cima sempre te mostra. Acabei de desenvolver uma tarefa, a próxima seguinte é onde o processo vai cair. Então, ele é intuitivo, ele é muito bom, sim, na parte de execução. Vocês vão adorar, otimiza trabalhos, publicidade total, porque, com isso, tanto o público externo tem o controle do processo, sabe aonde o processo está, a tarefa que vai ser desenvolvida,
Quem pode, se no caso vocês etiquetarem, não sei se vocês, já que deve ter passado a questão das etiquetas, passando etiquetas, vocês sabem quem é o servidor, inclusive, responsável pelo toque daquele processo para cobranças não só externas, tipo, o advogado quer saber, olha, Valtenis, você está com aquele processo para fazer determinada tarefa e você ainda não fez. Há quantos dias em determinada tarefa parado, porque o sistema também ainda dá isso. Breno pode fazer isso como secretário, os relatores podem fazer isso em relação tanto à assessoria quanto, se pegar o perfil também do processamento, vai saber onde os processos dele estão parados, em quanto tempo, em quais tarefas e quem são os executores dessas tarefas. Então, o controle em PJE de um processo é total. Significa o quê? Publicidade significa otimização, significa tramitação célere, gente, que é o que a gente mais precisa, principalmente na justiça eleitoral, que a gente fica preso, os provimentos jurisdicionais, para serem eficazes, ficam presos a um período de 4 anos. Nós temos processos de cassação que, pela lei, você tem que tocar tudo em todas as instâncias em 1 ano. Então, assim, o PJE é uma realidade promissora, realmente. É uma mudança de paradigma, mas a vida é feita para frente, não é verdade? A gente não pode se prender a estruturas arcaicas. E, para mim, papel é altamente arcaico. Só sair do papel e ir para um sistema virtualizado, isso daí já muda tudo. O sistema pode não ser o melhor do mundo, mas, assim, eu estou virtual, eu não uso mais papel, eu não uso mais aquela coisa arcaica de processo, como a gente pega lá processos imensos, gigantescos, podre a gasolina. Podre a gasolina foi uma experiência que eu passei terrível de um processo que veio cheio de notas de posto de gasolina, que era questão de conduta vedada. Talvez nem todo mundo entenda o que eu estou falando aqui, mas vai entender isso. Essas notas de posto de gasolina, elas vinham podres a gasolina e eram as originais. Então, fiquei doente com aquilo, isso acaba. Enfim, é futuro. Vocês podem usar o PJE felizes, podem ter certeza disso. Realmente, o sistema é muito bom. A parte que ele não é tão boa é a parte que não é intuitiva, é a participação de plenária, que isso daí, com certeza, o tempo vai burilar ele, nem tudo começa perfeito, não significa dizer que ele vai ser perfeito algum dia na vida, porque nada é, mas, com certeza, é melhor do que papel. A parte ruim do sistema fica com a gente, é a questão da configuração. Essa parte ela não é intuitiva, pelo contrário, ela tem operações impensáveis. A gente foi descobrindo, então, é somente nisso que o TRE Sergipe andou um pouquinho na frente do TRE Mato Grosso, pela questão da implantação e porque nós tivemos que realmente configurar antes de vocês. Essa parte ela não é intuitiva, ela não é boa, ela demanda operações assim, impensáveis. O TSE nunca treinou a gente nisso. Então, para você pegar um start disso daí, você começa, só que vira e mexe, você acaba se envolvendo em problemas, e são problemas até sérios. O que fizemos lá, eu não vou me alongar muito não, viu, gente, que meu colega ainda vai falar. O que fizemos lá, nós sempre com 2 sistemas, o de produção, que é o sistema real, e o homologação. Então, a gente pegava esse sistema de homologação e fizemos todos os testes de todo tipo de operação que a gente precisava para configurar. Configurar o quê? Vocês podem perguntar. Configurar modelos de documentos, como Jacques disse, configurar os órgãos julgadores, que são os membros, configurar, inclusive, parâmetros de tarefas para determinado perfil. Até isso a gente pode mudar no sistema. Só que o sistema é um poço sem fundo. Quanto mais você mexe, mais você descobre. Mais você descobre as 1001 funcionalidades dele, que hoje nem o TSE sabe, viu? A gente lá, olha a ousadia, a gente já pegou erro do TSE, inclusive. Ou então liga para o TSE e diz, eu não sei ainda o que é isso, espera aí. Então, assim, é um sistema que eu acho que não tem ninguém que possa dizer conhece a fundo, conhece completamente, não existe. Então, a gente está conhecendo aos poucos, passando pelos problemas, e esse conhecer aos poucos foi o que a gente veio trazer para aqui e evitar que os problemas que a gente já passou, vocês passem. Então, gente, eu só digo uma coisa. Vamos agradecer, está muito bom, o PJE é ótimo. Tem outros sistemas virtuais de processo melhores? Tem. Os que já foram implantados antes. Nós somos a última justiça em implantação de virtualização de processos. Pelo menos nós não vamos passar pelos problemas que eles já passaram lá no início. Imagine, processo que eu soube hoje, o Gustavo não está aqui, mas tem alguém me dizendo que antes, não no PJE esse que a gente usa, mas os outros que o TJ já usa, a Justiça Federal já usa, do trabalho, o processo sumia. Pronto. Esse problema a gente não passa, viu? O processo não some mais no PJE. Então, é isso. Vocês não precisam criar resistência, porque o sistema é bom, o sistema vai otimizar trabalho, vai otimizar até para vocês mesmo o tempo, entendeu?
Fez, está ali, é tudo muito simples, as operações, os comandos para vocês são muito simples. Então, só tenho a dizer boa sorte quando vocês começarem. Só para dizer como o Sergipe já está, em termos de produção, em termos de sistema real. Nós distribuímos já 3 PAs, que estão na Secretaria de Gestão de Pessoas, e, como o Valtênis lembrou aqui para a Jax, quando chega na Secretaria de Gestão de Pessoas, para dar aquela informação do servidor que está sendo apontado para requisição, o secretário é quem recebe e ele distribui para o setor responsável para dar o parecer técnico. Então, cai primeiro no secretário, na SGP. Nós só fizemos os testes de unidades, da SGP, o do pessoal do controle interno, que, no caso lá, a gente tem uma seção chamada SECEP, que é a seção de exame de contas eleitorais e partidárias, que eu acho que vocês devem ter aqui igual, né? Então, foram testadas lá, e Valtênis e o secretário ainda testaram corregedoria. A chegada na corregedoria, a forma que chega. Nós nunca chegamos a testar, até porque realmente aí demanda mais tempo e a gente, por enquanto, está configurando produção ainda, que o produção já está em produção. Então, a gente tem que configurar algumas ferramentas que precisam. Essa parte de informar, por exemplo, de ir até a informática, de chegar até a SAL, a gente ainda também não testou. No caso lá, tem uma demanda já específica que a gente tem de cumprimento de sentença, que é a SAL quem tem que fazer. Então, a gente depois, até no retorno, a gente vai ter que testar essa passagem, porque eu, por exemplo, eu sou da assessoria lá, eu já tenho um processo que eu preciso mandar para a SAL, que é para escrever no CADIM, que eu acho que aqui também é a SAL, ou são vocês do controle, acho que é a SAL quem escreve no CADIM. E nos cumprimentos de sentença agora, os devedores que não pagarem de forma graciosa, 75 dias depois de intimados, tem que ir a inscrição para o CADIM. Então, a gente ainda precisa descobrir a passagem em determinados setores, ainda tem várias funcionalidades do sistema que a gente ainda vai descobrir, mas a gente já andou um bocado. Eu garanto que tudo que a gente já andou, tudo vai ser repassado para aqui. Já começamos, né, Jax? Gente, olha, muito obrigada, boa tarde. E a cidade de vocês é linda, viu? Boa tarde a todos. Valtênis, meu nome. Secretário Judiciário, TRE de Sergipe. Serei bastante breve, porque a nossa colega disse tudo, né? Agora, como novo, com o PJ é tudo novo, causa uma certa resistência, né? E também surgem desafios, né? Quando nós recebemos o convite aqui de Mato Grosso para poder ajudá-los, eu vibrei juntamente com a Alessandra, né? Eu disse, Alessandra, nós precisamos ir até Mato Grosso. Inclusive, eu até uma certa brincadeira no momento do convite, aí disse, Valtênis, verifique as datas. Olha as datas. Quando nós olhamos as datas, era no período de festa nossa lá de Sergipe, que é o nosso São João. Mas a Alessandra diz, a gente não pode deixar que eles passem, porque pelo que nós passamos, né? Que foi bastante sofrido, doloroso, a palavra é essa mesmo. E nós estamos aqui desde ontem, mas, na verdade, iremos na quinta-feira. Mas, na verdade, nós estamos com o Mato Grosso desde o convite. Né? Desde o convite, nós estamos dedicando de manhã 2 períodos lá em Aracaju, buscando trazer o máximo de informação, não para fazer jus à nossa presença aqui, mas para ajudá-los, entendeu? Então, eu comentei ontem com a Alessandra, comentei com o Breno, nós estamos aqui à disposição, qualquer horário, não existe horário. Nós saímos ontem aqui quase 9 horas, né? E com o fim de ajudá-los. E peço aos colegas, foi importante essa participação, como o Jacques diz, olha, o que os colegas do tribunal têm a passar. Nós estamos presenciando esse momento lá no TRE, e eu fico um pouco assustado. Por quê? Porque eu já observo dos colegas, algumas resistências, né, sobre o processo. Alguns a gente passa o treinamento e verificamos que o treinamento tão somente não é a solução. É necessário e imprescindível que todos pratiquem. Pratique de forma repetida para que possa surgir as dúvidas e até possa auxiliar o Jacques e a vocês. E eu fico preocupado. Por que eu fico preocupado? Porque eu fico me questionando assim, como é que pode? E eu percebo que as pessoas que estão em resistência, elas vão ter dificuldade no dia a dia quando for para valer. Né? Quando for para valer. E elas esquecem, e eu espero que vocês não façam isso, que é a ferramenta de trabalho. Será a ferramenta de trabalho. Não tem, como o presidente de vocês foi muito feliz, não tem volta mais, tem que seguir para frente. Então, eu peço para vocês que tenham aceitação com o sistema é bom, e é bom para todo mundo.
é bom para os servidores, vai otimizar o trabalho, é bom na prestação jurisdicional, vai ser mais célere, como a Alessandra falou, bom para os advogados. Então, é maravilhoso para todos. Então, espero que não haja resistência e que vocês vibrem com o que estão diante de vocês, porque apesar de algumas dificuldades, mas é maravilhoso. E o dia a dia vai mostrar o quanto eu estou presenciando hoje junto com a Alessandra. O que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Bom, pessoal, em resumo, é isso que a gente tinha para falar para vocês. A gente tem um coffee break agora para vocês, foi preparado. A dona Sônia pediu para esperar uns minutinhos, aí só enquanto as meninas terminam de arrumar. E quem tiver alguma dúvida, alguma consideração a fazer, de como entra no sistema, o que eu preciso, onde vai estar. Em relação a suporte, o suporte, a gente está conversando com a Secretaria de Informática para definir a melhor forma de prestar esse suporte para vocês agora nesse início. Não vou adiantar muitas coisas aqui, porque isso ainda precisa ser definido, mas, num primeiro momento, a gente está pensando que o suporte de primeiro nível, aquela ligação que vocês vão ter que fazer, vai ser feita para a informática, tá? Para a informática auxiliá-los. Uma ideia que a gente tem é de preparar uma pessoa em cada unidade, em cada macro-unidade, em cada secretaria, por exemplo, uma pessoa na diretoria, uma pessoa na presidência, uma pessoa na corregedoria, que entenda um pouco mais do negócio, um pouco mais da utilização, um pouco mais da configuração, para que essa pessoa seja um primeiro auxílio dentro da unidade. Tá? Como a Alessandra falou, nós não tivemos suporte, capacitação do TSE. O suporte nessa configuração ele é muito precário. Nós estamos tendo dificuldade de contato com o TSE, especialmente porque o nosso expediente é matutino e os deles é vespertino. Então, não adianta nós sentarmos para trabalhar às 7 horas da manhã, 7h30 da manhã, e nos depararmos com uma situação que a gente não consiga resolver 7h40, porque a gente vai ter que esperar até 11 horas, 11h30, para conseguir falar com o TSE. Então, as nossas reuniões com o pessoal da informática para fazer essa configuração, elas eram meio que programadas, porque quando a gente se deparava com alguns erros, alguns problemas que a gente não sabia como fazer, que a gente não conseguia encontrar a resposta, a gente tinha que esperar até um determinado horário para conseguir falar com o TSE. Então, eu peço encarecidamente a vocês paciência conosco. Tá? A nossa equipe ali ainda que está trabalhando com o sistema é muito pequena. Nós não temos condição de atender todo mundo ao mesmo tempo. Por isso é importante que vocês aprendam com as ferramentas que vocês já possuem. O EAD, a base de treinamento. Essa base de treinamento está sendo alimentada aos poucos. A Clear tem dado uma ajuda muito grande na autuação de novos processos. Então, a partir de amanhã ou depois, a gente já vai começar a alimentar um pouco mais essa base e começar a mandar processo para vocês. Claro, no ambiente de treinamento, no ambiente de homologação, não no ambiente de produção. Eu peço cuidado quando vocês estiverem treinando, para que não treinem com o ambiente de produção aberto, para que vocês se percam nas janelas e alimentem o ambiente errado, tá? Porque tudo que vocês fazem fica registrado. Então, tenham muito cuidado nessa abertura de janelas para trabalhar dentro do PJE. Tenho certeza de que vocês estejam trabalhando no ambiente correto. Tá? E sempre o ambiente de treinamento aberto, não fechem o ambiente de produção, para evitar que alimentem o sistema errado. O que mais eu posso falar aqui? Token já falei.
sempre utilizando o Mozilla, tá? O Mozilla é o o navegador que melhor suporta o PJE, em que o PJE apresenta menos erros. Então, quem está acostumado a utilizar outro navegador para o PJE, a utilização deve ser feita no Mozilla. Tá? E é isso. Gente, essa questão das janelas abertas em paralelo, produção e homologação que Jacques falou, é importante, sabe por quê? Antes de vir para cá, aí eu teve um problema no token, aí o menino da informática configurou o drive, e aí eu ele estava acabando de configurar tudo certinho, isso eu estava no produção. Teste aí, na minha cabeça, não sei o que foi, estou no homologação aqui, peguei processo do processamento, que estava na tarefa processamento, do perfil processamento, comecei a enfiar para o gabinete. Daqui a pouco, quando eu parei, que eu olhei o bichinho verde, porque quando você está plugado com um token, o usuário ele fica com a bolinha verde. Quando eu olhei, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Aí, morrendo de medo do secretário, descobri que ele é todo criterioso, ele toma conta muito, assim, a cada passo que dá ele tem que ver o que foi que fez. Aí aí liguei na hora para Valtênis, fiz uma merda danada, movimentei processo. E detalhe, tirei de uma tarefa, que essa tarefa não passa mais de jeito nenhum, que era uma tarefa, a primeira tarefa que cai, assim que a gente distribui o processo, cai verificar e certificar dados do processo, e aí depois vai para definir procedimento, ainda com o perfil distribuição e autuação. Olha, gente, não, peraí, deixa eu parar para pensar. Eu sou expert em PJE, mentira. Peraí, eu sei o que eu faço. Eu vou ver da onde aqui, da tarefa que estava, para onde ele pode migrar. E aí eu vou colocar em uma tarefa correspondente que ele vai fazer a mesma coisa. Aí pronto, fiz isso, voltei, mas vê, aí eu tive volta. Mas tem determinados comandos que vocês vão tocar adiante e vai embora. Então prestem atenção nisso enquanto estiverem trabalhando com os dois. Minha sugestão é, como vocês vão trabalhar com duas telas, bota um em um, outro em outro. Eu estava com os dois em uma só, tá? Não é desculpa, não. Foi falha mesmo, mas isso é perigoso. E o pior, fica registrado. Aí está lá a minha movimentação, inclusive com o perfil de Marcos lá movimentado. Não vou nem dizer a ele. Nesse início, a unidade que mais vai ter processos vai ser a corregedoria. Então, a corregedoria, eu acho que vai ser a unidade que talvez tenha um pouco mais de dificuldade nesse começo. É importante que a corregedoria tenha alguém preparado ali dentro para dar esse primeiro suporte, porque toda hora vai acontecer um problema que vocês não vão conseguir saber mexer. Então, isso vai acontecer. Ou porque houve uma configuração que precisou ser feita, ou porque vocês ainda não estão acostumados com o fluxo de determinado processo. Então, ter alguém na unidade, que é o que a gente quer fazer, capacitar pessoas para que as pessoas dentro das unidades sejam esse primeiro contato de vocês. Tá? Porque nem sempre vai ser possível que eu vá até a unidade, que alguém da informática vá até a unidade. Às vezes vocês podem não me encontrar, né, na minha sala, no meu ramal, mas vai ter essa pessoa dentro da unidade para ajudar. Ok? Então é isso, pessoal. Obrigado. Acho que o coffee já está terminando de ser preparado ali. E os assessores, o pessoal da assessoria, a gente vai se encontrar lá na sala da CED, tá? Porque vai ser lá que a gente vai trabalhar com vocês.